Boa noite, a paz do Senhor a todos amados irmãos, cada ouvinte do culto em casa. Nesta noite, para iniciar o nosso culto, gostaria de estar abrindo a palavra de Deus lá no livro de Romanos, capítulo 8, do versículo 38 ao 39, que diz assim: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, o amor que Deus tem por nós não é como um amor humano, que muitas vezes é volúvel e inconstante. Mas o amor de Deus é abrangente, imensurável, eterno. E o amor não é algo que você fala de forma agradável. O amor só é real e válido por atos concretos. E o amor de Deus é assim. Não é apenas de palavra, é um amor de atitudes. Lá em Romanos também, capítulo 5, versículo 8, diz: Deus prova seu amor para conosco em Cristo. Morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eis a prova. O Senhor, sem nenhum receio, entregou seu único Filho para sofrer e morrer em nosso lugar. E o resultado desse amor é como está lá em João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, amados, Jesus é a maior expressão do amor verdadeiro. E o resultado do amor de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia. A marca do caráter e da essência de Deus é o amor. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, é o amor de Deus que nos dá a verdadeira razão de viver, e seus propósitos para nós são sempre os melhores e maiores. É Deus que ocupa o espaço do nosso coração, que preenche, que nos alimenta, nos fortalece. Saiba que, assim como você, existem outras pessoas que também são alvos desse amor profundo e infinito de Deus. O amor de Deus é assim, grandioso em seu coração. E não há limites, todos são bem-vindos. Aleluia, glória a Deus. Então, amados, que todos nós possamos estar compartilhando a palavra de Deus, convidando outros a conhecer o verdadeiro amor. E o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, vai estar convencendo
tocando, mostrando o caminho que é Jesus. Então esta é a breve reflexão que eu quero deixar nesta noite, que o Espírito Santo possa falar melhor a cada coração. Estaremos louvando e logo após ouvindo a palavra de Deus que será ministrada pelo pastor Paulo de Tarso, da parte de Deus aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Aquele que tem os meus mandamentos nos guarda. Esse é o que me ama. Aquele que será amado do meu Pai, e eu também o amarei. Manifestarei a Ele, aquele que tem os meus mandamentos guardar. Esse é o que me ama, aquele que tem os meus mandamentos guardar. Esse é o que me ama. Aleluia, Jesus. Boa noite, amados irmãos. É um prazer e um grande privilégio poder estar com os irmãos nessa noite de hoje, no qual eu estou compartilhando mais uma palavra de Deus. O tema que eu escolhi nessa noite diz: a fé lógica versus a lógica da fé. O tema de hoje trata de algo tão controverso e que é discutido pela ciência, como a medicina, que tal como ela se apresenta, com todos os seus avanços tecnológicos e de pesquisa, tem se deparado com algo que desafia tudo o que é natural e que consolida-se ao seu redor e, dessa forma, tenta explicar os rumos dos acontecimentos que volta e meia a desafiam. Trata-se, portanto, da questão da fé. Essa palavra substantiva abstrata, no seu mais amplo sentido, composta de uma única sílaba, monossílaba tônica, que, tal como representa na gramática, uma força incomparável. É também algo incomparável que só se compara a elementos naturais, como uma semente de mostarda, que o próprio Jesus explicara a seus discípulos, certa ocasião, a fim de que entendessem a sua dimensão. No capítulo 17, versículo 20 do livro de São Mateus, Jesus lhes diz: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Em outras versões aparece: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, todas essas coisas acontecerão. Analisando o termo metafórico usado por Jesus, ao comparar a fé como um grão de mostarda, o que isto vem então a significar? Ter fé do tamanho de um grão de mostarda significa confiar permanentemente no Senhor
estando em constante crescimento. Afinal, a fé se constrói a cada dia, e tal qual um grão de mostarda que é plantado em solo fértil, germina, cresce e então se torna uma imensa árvore frondosa que dá sombra e frutos. A ciência não tem como investigar o que é essa fé, pois como suas raízes se encontram no cerne da experiência pessoal, ela não se torna um objeto de estudo investigável. Todavia, apesar de Jesus Cristo falar da fé como um processo da existência transcendental, pois, tal como ela é, não pode ser medida e está além dos parâmetros humanos, e por isso tem há mais de 2000 anos desafiado a lógica da ciência humana. E ele, Jesus, não anulava a arte de pensar. Pelo contrário, era um mestre excepcional nesta arte. Ele não discorria sobre uma fé sem inteligência, mas fez questão de deixar claro a arte da inteligência da fé. Chegamos então à seguinte conclusão: a fé é algo que extrapola a barreira daquilo que se possa apresentar como irracional. Ela não é baseada numa fantasia, numa fé cega. Ela não se debruça sobre a lógica da razão, mas é a razão de toda a lógica humana. Por isso, o filósofo alemão Immanuel Kant, em seu livro escrito há mais de 200 anos atrás, intitulado Da Emoção à Razão Humana, nos diz que a fé é algo transcendental que ultrapassa todo o senso de razão, quando claramente se contrapõe a ela e vem nos dizer que a sua racionalidade está em não ser analisada como ato racional, pois ela se explica por si só. A razão não a explica, mas ela explica a razão humana. Por isso, Jesus, o mestre dos mestres, o psicólogo dos psicólogos, o filósofo de todos os que existiram, maior que Sócrates, Platão e Aristóteles, apesar de terem discorrido sobre a razão e a fé, ele era um mestre na arte da dúvida. Ele coloca de uma vez a fé como ausência total de dúvida. Ele usava a dúvida para abrir janelas da inteligência das pessoas que o circundavam. Lucas 5:23 está escrito: qual é mais fácil, dizer os teus pecados estão perdoados ou dizer levanta-te e anda? No capítulo 6, versículo 9, então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar, é lícito nos sábados fazer bem ou mal, salvar a vida ou matar? Irmãos, Jesus desafia os preceitos religiosos, pois a fé é um divisor de águas da religião. No mesmo livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 42, está escrito: e não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Sobre a pecadora, irmãos, que não tinha com que lhe pagar e que ungiu seus pés. Prestem bem atenção. As nossas atitudes de amor são exemplos da fé que rompe barreiras. É aquela mulher que rompera barreiras do preconceito de sua época. Assim, aprendemos que a nossa fé, a verdadeira fé que o Mestre nos ensinou, não se baseia em pressupostos humanos, nem em teorias da lógica e da razão, mas ela transcende de tudo. Ela rompe barreiras, ela exprime o amor, ela nasce e se constrói em um coração agradecido. Ela é um divisor de águas. Que essa fé, que transcende a todo entendimento humano,
possa fazer parte de sua vida, que você a viva. Rompa com as barreiras que te prendem ao pecado e principalmente à dúvida, que você avance em direção ao autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Ore mais, persevere mais, leia mais a palavra de Deus e bons livros que a complementem essas questões e que Deus o abençoe abundantemente. Eu deixo essas palavras no nome de Jesus. Amém. Boa noite, amados irmãos. É um prazer e um grande privilégio poder estar com os irmãos nessa noite de hoje, no qual eu estou compartilhando mais uma palavra de Deus. O tema que eu escolhi nessa noite diz: a fé lógica versus a lógica da fé. O tema de hoje trata de algo tão controverso e que é discutido pela ciência, como a medicina, que tal como ela se apresenta, com todos os seus avanços tecnológicos e de pesquisa, tem se deparado com algo que desafia tudo o que é natural e que consolida-se ao seu redor e, dessa forma, tenta explicar os rumos dos acontecimentos que volta e meia a desafiam. Trata-se, portanto, da questão da fé. Essa palavra substantiva abstrata, no seu mais amplo sentido, composta de uma única sílaba, monossílaba tônica, que, tal como representa na gramática, uma força incomparável. É também algo incomparável que só se compara a elementos naturais, como uma semente de mostarda, que o próprio Jesus explicara a seus discípulos, certa ocasião, a fim de que entendessem a sua dimensão. No capítulo 17, versículo 20 do livro de São Mateus, Jesus lhes diz: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Em outras versões aparece: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, todas essas coisas acontecerão. Analisando o termo metafórico usado por Jesus, ao comparar a fé como um grão de mostarda, o que isto vem então a significar? Ter fé do tamanho de um grão de mostarda significa confiar permanentemente no Senhor, estando em constante crescimento. Afinal, a fé se constrói a cada dia, e tal qual um grão de mostarda que é plantado em solo fértil, germina, cresce e então se torna uma imensa árvore frondosa que dá sombra e frutos. A ciência não tem como investigar o que é essa fé, pois como suas raízes se encontram no cerne da experiência pessoal, ela não se torna um objeto de estudo investigável. Todavia, apesar de Jesus Cristo falar da fé como um processo da existência transcendental, pois, tal como ela é, não pode ser medida e está além dos parâmetros humanos, e por isso tem há mais de 2000 anos desafiado a lógica da ciência humana. E ele, Jesus, não anulava a arte de pensar. Pelo contrário, era um mestre excepcional nesta arte. Ele não discorria sobre uma fé sem inteligência, mas fez questão
de deixar claro a arte da inteligência da fé. Chegamos então à seguinte conclusão: a fé é algo que extrapola a barreira daquilo que se possa apresentar como irracional. Ela não é baseada numa fantasia, numa fé cega. Ela não se debruça sobre a lógica da razão, mas é a razão de toda a lógica humana. Por isso, o filósofo alemão Immanuel Kant, em seu livro escrito há mais de 200 anos atrás, intitulado Da Emoção à Razão Humana, nos diz que a fé é algo transcendental que ultrapassa todo o senso de razão, quando claramente se contrapõe a ela e vem nos dizer que a sua racionalidade está em não ser analisada como ato racional, pois ela se explica por si só. A razão não a explica, mas ela explica a razão humana. Por isso, Jesus, o mestre dos mestres, o psicólogo dos psicólogos, o filósofo de todos os que existiram, maior que Sócrates, Platão e Aristóteles, apesar de terem discorrido sobre a razão e a fé, ele era um mestre na arte da dúvida. Ele coloca de uma vez a fé como ausência total de dúvida. Ele usava a dúvida para abrir janelas da inteligência das pessoas que o circundavam. Lucas 5:23 está escrito: qual é mais fácil, dizer os teus pecados estão perdoados ou dizer levanta-te e anda? No capítulo 6, versículo 9, então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar, é lícito nos sábados fazer bem ou mal, salvar a vida ou matar? Irmãos, Jesus desafia os preceitos religiosos, pois a fé é um divisor de águas da religião. No mesmo livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 42, está escrito: e não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Sobre a pecadora, irmãos, que não tinha com que lhe pagar e que ungiu seus pés. Prestem bem atenção, as nossas atitudes de amor são exemplos da fé que rompe barreiras. É aquela mulher que rompera barreiras do preconceito de sua época. Assim, aprendemos que a nossa fé, a verdadeira fé que o Mestre nos ensinou, não se baseia em pressupostos humanos, nem em teorias da lógica e da razão, mas ela transcende de tudo. Ela rompe barreiras, ela exprime o amor, ela nasce e se constrói em um coração agradecido. Ela é um divisor de águas. Que essa fé, que transcende a todo entendimento humano, possa fazer parte de sua vida, que você a viva, rompa com as barreiras que te prendem ao pecado e principalmente à dúvida, que você avance em direção ao autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Ore mais, persevere mais, leia mais a palavra de Deus e bons livros que a complementem essas questões e que Deus o abençoe abundantemente. Eu deixo essas palavras no nome de Jesus. Amém. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, levantamos a nossa voz a Ti em oração, Senhor, para Te agradecer, meu Deus, para Te adorar, Senhor, louvar o Teu santo e bendito nome, Jesus. Muito obrigado por esse privilégio, Deus, que é estar na Tua presença, Deus, que é poder conversar contigo, Deus, este acesso a Tua presença, Pai, livre acesso em Cristo Jesus, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pela ministração da Tua palavra, Senhor, por ter usado o Teu servo, Jesus,
Pastor Paulo, Senhor, a sua amada família, que o Senhor esteja abençoando, sustentando, renovando as suas forças, ungindo cada vez mais com o teu Espírito Santo, que ele continue sendo instrumento, Pai, do Senhor para abençoar vidas para a tua glória, Senhor. Senhor, visita cada lar nesta noite, meu Deus, com a tua misericórdia. Como nós precisamos da tua misericórdia, Deus, como nós precisamos desta graça, como a cada dia nós precisamos do teu perdão, Senhor, como precisamos, Jesus, do teu socorro que é bem presente na angústia, como nós, Pai, somos carentes do Senhor, meu Pai. Por isto, ó Pai, venha estar suprindo as necessidades dos teus filhos e das tuas filhas, as nossas necessidades, as nossas carências, que são muitas, meu Pai, mas sabemos que tu as supre em Cristo Jesus, ó Deus. Abençoa, Senhor, cada lar, cada leito, meu Pai, cada pessoa que se encontra num leito, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Os pedidos de oração, Pai, que são muitos, não são poucos, mas que o Senhor esteja, meu Deus, ó Pai, entrando com providência, Deus, entrando, Pai, com o teu poder, entrando com a tua unção do Senhor que quebra o jugo, meu Senhor. É o jugo da enfermidade, é o jugo da tristeza, é o jugo, ó Pai, do pânico, da angústia, meu Deus. Senhor, retira do nosso meio, Senhor, no meio do teu povo e da tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, porque estamos neste mundo, Deus, e passamos sim por aflições, mas, Pai, a tua palavra nos diz que para que tivéssemos bom ânimo, Senhor, meu Pai, bom ânimo, Senhor Deus, e a vitória que vence a nossa fé, Senhor. Abençoa, Jesus, cada família representada, cada esposa, cada filho, cada marido, meu Deus, cada lar, Senhor. Ei, Jesus, venha, Pai, entra com a tua provisão, Senhor. Entra com providência, joga por terra, Pai, toda ação maligna, Pai, que tem se levantado contra a família, Senhor, contra, oh Deus, contra a sociedade, meu Deus, em nome de Jesus. Abençoa os nossos governantes, abençoa o nosso Brasil, Senhor. Toma, Pai, os teus filhos nas tuas mãos, Senhor. Venha sarar a nossa terra, meu Deus. Nós precisamos do Senhor Jesus na nossa nação, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Oh, Pai, que a tua graça, Senhor, que esta paz maravilhosa, meu Senhor. Oh, Deus, que este amor tão grande, Senhor, e a consolação do teu Espírito, Senhor, esteja conosco, meu Deus, hoje e sempre em Cristo Jesus, meu Pai. Muito obrigado, Jesus. Glórias a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.